Oi, gente, tudo bom? E aí, como vocês estão? Estão bem? Vamos então dar continuidade aqui para o nosso abecedário, né? Lembra que a gente tem os vídeos de todas essas letras aqui no canal e hoje a gente vai fazer o G maiúsculo e o G minúsculo. Para o G maiúsculo, eu vou estar utilizando a linha 939. Vamos dar início então aqui ao bordado. Vou prender a linha. E lembrando que a gente já tem um bordado feito, então a gente vai estar bordando para o mesmo lado, né? Porque nós estamos bordando direito e o avesso perfeito. Dei o primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, certo? Aqui, então, eu vou fazer o ponto que vem aqui pra cima. Ó, então eu cheguei aqui, eu já vou subir aqui pra cima. Lembrando que aqui eu tenho 4 pontos para ser feito, só que esse ponto ficou do lado contrário. Eu vou subir pra cima e fazer este aqui de cima, porque ele vai ficar do lado correto, que está a parte de baixo do meu bordado. Então, eu não vou precisar tá fazendo em muitos pontos isso daqui, ó. Passando com a agulha por baixo, certo? Então, são menos pontos para passar com a agulha e a linha por baixo. Vamos lá, então. Aqui eu vou voltar fechando esses pontos. Aqui também. E aqui, o que que eu vou fazer? Ó, aqui eu tenho mais 2 pontos. Se eu fizer, eles vão ficar todos para esse lado aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer esses pontos aqui de baixo. Vou fazer 2. Vou subir, fazer estes 2 aqui. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou voltar fechando e vai ficar somente este ponto para mim passar com a agulha por baixo, que faz ligação para mim voltar fechando pra cá. Não se esquece, se você gosta desse canal, se inscreve, deixa um like, se puder comentar aí também, me falar o que que vocês estão fazendo, se vocês estão bordando, se vocês estão ganhando dinheirinho já com o ponto cruz, como que está aí para vocês esse mundo. Se você aprendeu aqui comigo, conta aí para mim, certo? Eu também deixo, gente, sempre no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, as minhas outras redes sociais também. Se vocês quiserem ir lá acompanhar o meu trabalho, eu agradeceria muito de coração. Então, ó, chegando aqui, se eu vier pra cá, meu ponto vai ficar do lado contrário também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar fechando. Vou fechar estes 2. Vou vir aqui, ó. Fazer os 2 aqui de baixo. Vou fechar um, porque eu diminuo um ponto, pra vir pra cá. E aqui, ó, não vai ter jeito, tá? Que a gente vai ter que passar com a linha por baixo. Este vai ficar certo.
Agora, aqui, ó, tem 2 pontinhos. Eu vou fazer vou vir fazer estes 2 aqui de cima, ó. Ó, e vou fechar por cima, porque eles estão do lado correto. Então, eu vou ficar com apenas 2 pontos aqui, ó, pra passar com a agulha por baixo. Por que eu estou fazendo isso? É porque eu estou bordando o direito e o avesso perfeito, certo? Aqui, então, eu vou voltar fechando esses pontos que estão sem terminar. Ó, outra coisa que eu lembrei, quando a letra é assim, ó, porque temos aqui uma letra que eu começo aqui de baixo e ela vem certinho aqui também, né? Aqui na letra G, ela tem uma parte que vem pra baixo e uma parte que vem pra cima, certo? Quando é assim, eu, Érica, costumo sempre começar pelo meio da letra, tá? Não começo daqui de baixo e nem daqui de cima. Eu começo do meio, bordo uma parte para baixo ou para cima, tanto faz a maneira que você quer bordar, né? Mas eu prefiro começar quando a letra é assim, que tem uma parte que vem para baixo e uma parte que vem para cima. Eu prefiro começar pelo meio, tá? Mas isso é uma opção minha, mas que talvez você queira seguir aí no seu trabalho também. Eu acho que facilita mais do que eu começar aqui e, né, ter menos pontos e lá pra cima, ou daqui de cima também e ficar meio que perdida por aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar fechando. Lembrando que aqui eu deixei um pontinho apenas, né? E aqui eu vou ter que passar por baixo. Aí, vou voltar fechando. A minha linha está chegando no final, certo? Eu não vou conseguir bordar aqui. Então, eu vou parar aqui e vou dar o acabamento, né? E pegar uma linha maior para que eu possa bordar mais pontos para cá. E como aqui eu tenho mais pontos para me dar o acabamento, eu vou dar meu acabamento por aqui, então, ó. Vou virar. Virei, então, aqui, ó. Vou dar o meu nozinho. Vou prender a linha aqui, ó. Certo? E vou esconder, como aqui eu tenho bastante trama que ergue, eu vou esconder essa linha do meu acabamento debaixo da trama que ergue. Então, aqui, ó, eu cortei a linha, né, que sobrou lá atrás. Agora, eu vou dar continuidade. Eu vou entrar com a agulha aqui, ó, e vou continuar o meu bordado, ó. Agora, eu vou vir pra cá, vou fazer os 2 pontos aqui e vou subir. Aqui, eu vou ficar com um ponto contrário, né? Porque eu tenho que aumentar um pra cá. Ele vai ficar assim, eu vou passar, então, com a agulha por baixo. E vamos bordar essa carreirinha aqui, que cada fileira tem 2 pontos, até chegar lá em cima. Aqui, então, ó, eu vou ter que aumentar um ponto pra cá.
ele vai ficar do lado contrário. Eu vou passar com a agulha por baixo. E aqui, então, ele vai ficar certo, do lado certo. Aqui mais um. Aqui 2 pontinhos. Agora, aqui não tem jeito, ó, eu tenho que vir aqui, fechar. Aqui aumenta um, e aqui vai, não tem nenhum em cima, né? Só que na hora que eu vier pra cima, ó, como ele vai vir pra cá, eu vou ficar apenas com um ponto do lado contrário. Aqui agora eu tenho 4 pontos, e eles vão ficar todos do lado contrário. A gente vai ter que voltar, fechando eles, passando a agulha por baixo. Mas aqui, ó, chegando aqui então, eu desço. Agora a gente vai vir bordando pra cá. Eu vou fechar este com a agulha por baixo. E agora ele vai voltar novamente aqui do lado correto, certo? Aqui, ó. Olha essa dica. Se eu fechar este e vir bordando pra cá, ó, eu vou fechar ele por cima, certo? Mas aí o meu outro ponto vai ficar assim também, vai ficar do lado contrário. Então, eu não vou fazer este outro ponto. Eu vou descer bordando e depois, na hora que eu voltar, eu faço o pontinho que vai ficar faltando lá. Porque aí vai me poupar o tempo de passar com a agulha por baixo. Tem lugar que não tem jeito, né? Como aqui em cima ficou 4 pontos. Mas aqui seriam muito mais pontos, né? Como aqui, ó, cheguei aqui, eu tenho um ponto, somente um. Eu já passo ele por baixo. E aqui vai ficar do lado certo. Agora aqui eu vou fechar. E vou fazer essa carreira aqui. Vão ficar todos para o lado certo, né? O último pontinho aqui. Vou fechar. Vou fechar este e já descer para fazer esses 2 pontinhos que estão... 2 não, 3 pontinhos que estão aqui embaixo. 1, 2 e 3. Agora, a gente volta fechando. Todos esses pontos. Como eles estão todos do lado correto, é só voltar fechando por cima mesmo. Aí, chegando aqui, ó, lembra que ficou um pontinho aqui sem fazer? O que que eu vou fazer, ó? Ele já, a linha sai aqui, eu vou fazer ele, vou fechar e fazer esses 2 aqui. Só continuar aqui, ó. Viu? Não tem muito segredo. Agora aqui ficou os 4 pontos, que não teve jeito, né? A gente vai ter que passar com a agulha por baixo.
Aqui eles estão do lado correto. Aqui com a agulha por baixo. E aqui eu vou fechar somente um, porque minha linha está acabando novamente, né? Aqui eu vou dar o acabamento, então. Novamente, né? Vou prender a linha aqui. E vou esconder a linha de baixo da trama. Agora aqui, então, ó, eu parei aqui, né? Eu vou prender a linha e só continuar, então, da onde a gente parou. Aí você pode pensar assim, nossa, parece tão fácil ela fazendo, mas eu não consigo. Gente, é prática, tá? Essas coisas que vocês veem eu fazendo aqui, como ali, descer a linha para um lado, descer para o outro, depois voltar fechando, você adquire essa prática com o tempo de bordado, né? De você ter essa visão para onde você vai. Então, é com o tempo, sabe? De prática mesmo. Eu erro muitas vezes, tenho que desmanchar o trabalho. É, esses dias eu estou bordando uma encomenda e eu bordei uma cor que eu achei que não ficou legal. Eu fui acompanhar o gráfico, né? Eu desmanchei tudo que eu tinha feito e refiz. Então, é isso daí, é você não ter preguiça, né? Ó, aqui a gente finaliza nosso G maiúsculo. Essas letras são bem bonitas, bem fáceis de fazer, elas não têm muitos pontos assim, né? Ideal para quem é iniciante, tá? E como eu dizia, é prática, tá, gente? Não desanima porque você não tá conseguindo fazer agora certinho. Vai praticando, vai fazendo, vai tendo um capricho, né? Em desenvolver um bordado, desenvolver uma peça. Desmancha quantas vezes for necessário. Só tenha cuidado, tá? Na hora de desmanchar, principalmente se for peças prontas já, para não cortar a traminha do tecido, tá bom? Então, agora a gente vai fazer o G minúsculo. Por isso que eu falo, você que é iniciante, quer praticar o bordado, começa no tecido, na etamine, porque aí se você tiver que não seja uma encomenda, né? Porque se você tiver que desmanchar, que você não corra o risco de perder uma toalhinha aí, porque eu já perdi, tá? Toalhinhas, e só que eram coisas minhas, né? Coisas que eu estava praticando. Mas que você não corra esse risco aí, então começar mesmo no tecido, certo? Eu vou cortar a linha aqui, então, pra gente bordar nosso G minúsculo. Eu vou usar esse 339, é um tom, um laranja meio terroso, puxa para uma cor terra, já vai indo pro marrom esse número, 339. Cortei um pedaço aqui, né? Ó, vou tirar um fio, vou puxar um fio do pedacinho que eu cortei da meada. Vou unir as duas pontinhas, ó. E vou passar aqui na agulha, ficar com a argolinha no final. E vou dar início aqui do meio novamente, né? Como eu já disse mais anteriormente. Ó, eu falando difícil. Que eu gosto de começar pelo meio das peças, né? Então, vamos lá, aqui na nossa G minúscula, ó. Dei o meu primeiro ponto.
2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. Ó, eu falo assim, gente, a linha, você começou, né? Então, seus pontos agora de princípio, eles estão todos tendo a saída pra cá, tá vendo? Ó, a linha vem pra cá. Aí, o que que a gente vai fazer? Então, a gente vai descer, né? Aqui eu tenho um ponto a mais. E aqui eu tenho 2 e 1 pra cima. Então, ó, eu fiz esse ponto a mais. 1, 2, subo um lá pra cima. E fecho, tá? Eles estão do lado correto aqui. Somente um aqui que veio pra cá, que ficou pro outro lado, que eu já vou fechar ele, passando com a agulha aqui por baixo dele. Fechando desta maneira. Agora, eu vou fazer 2 pontos aqui. 1, 2. Aqui, ó, eu vou fazer 2. Aqui eu tenho 4 pontos, né, ó, só que a minha linha saiu aqui. Então, eu vou fazer estes 2 pontos aqui. Aqui eu vou fechar um. E vou fazer este aqui. De baixo. Aqui, eu vou fazer este. Vai ficar do lado certinho. Então, eu vou fazer este, né? E vou vir aqui, ó. Não vou fazer este, porque senão eu vou ficar com o lado contrário aqui pra baixo, ó. Este eu faço na hora que eu voltar. Vocês vão ver que vai dar certinho na hora que a gente estiver voltando fazendo. Ó. Vou vir aqui pra baixo agora? Não. Vou voltar fechando. Aí, vou fazer este que eu deixei aqui pra trás. Certo? Vou passar com a agulha por baixo dele pra fechar. E vou voltar aqui, ó. Lembra que aqui eu tinha 4 pontos? Aí, aqui eu vou fazer um, vai ficar do lado contrário. Aí, eu já vou subir e fazer esses 3 pontos. Aqui. E vou fechar. Aqui eu vou fazer mais um e vou descer fazendo esses 2 aqui. Aqui eu vou fazer 2. Aí, eles ficaram do lado contrário, né? Então, aqui eu vou vir aqui pra baixo já e fazer estes 3 aqui. Pra que eles fiquem todos do lado certo. Aí, vou fechar. E então, vou fazer o último pontinho daqui. Vou fechar ele por baixo. Vou fechar mais um. E o último aqui. Agora, aqui, vou fechar por cima. E aqui por baixo. Aqui eu vou fechar por cima. Aí, eu já vou sair aqui, ó. Então, aqui, como eles vão ficar do lado certinho, eu vou fazer pra cá. Vou subir pra fazer essa parte aqui de cima.
Aqui. Os 3 aqui. O último ponto aqui. Vou fechar. Aí, na hora que eu vier fechando aqui, ó, eu não vou fechar o último, eu vou vir aqui, ó, e fazer essa fileirinha aqui de cima. E vou voltar fechando. Eu não vou continuar aqui, porque minha linha está acabando, certo? Então, eu vou voltar fechando para mim poder dar o acabamento aqui onde eu tenho mais pontos já feitos. Aqui, como eles estão todos certinhos, eu não vou precisar passar com a agulha por baixo. Aqui, então, eu vou fechar só mais um, para mim não me perder aonde eu parei, né? Aí, na hora que eu voltar, eu sei que eu parei aqui. Vou dar acabamento. Que nem aqui, ó, eu não tenho mais pontos, ó, pra cá, né? Eu passei com a agulha pra cá, aí eu volto, ó, pra cá. Aí, eu sempre saio com a linha por baixo e volto com ela por cima, ó. E prendendo todos os pontos. Você pode passar em quantos pontos você quiser e te der mais segurança. Então, ó, aqui, ó, eu vou vir aqui onde eu parei. Prender a linha. E voltar bordando da onde eu parei. Agora, vamos voltar fechando. A primeira fileira que a gente fez. Só que nós não vamos fechar toda ela. Por quê? Porque se eu fechar toda ela, aqui na hora que eu vier subir, os meus pontos vão ficar do lado contrário. Aí, eu vou ter que voltar fechando, passando a agulha por baixo dos pontos, né? Então, deixa 2 pontinhos sem fechar e já sobe. Ó, ficando assim, todos os pontos da maneira correta, certo? Aqui, ó, eu vou ficar com o ponto ao lado contrário. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer este, fechar e já subir para fazer estes 2. E na hora que eu voltar, eu faço apenas aquele pontinho. Ó, aí a gente já volta fechando. Faz este ponto que ficou para trás. Passa com a agulha e a linha por baixo. E agora, só finalizar, então, fechando todos os pontinhos dessas fileiras. Bem rapidinho. E acabamos. Fechamos o último ponto, então, do nosso G minúsculo. Dá acabamento.
esconde. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa um like aí, não custa nada, gente, me ajuda muito. Se você for abençoado com este vídeo, se te ajudou, me abençoa aí deixando um like também, tá? Envia para amiga aí que quer aprender o ponto cruz, conta aí do nosso canal para ela, tá? E ajude sim o nosso canal a crescer e a nossa família de artesã bordadeiras aí de ponto cruz aumentarem. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Fiquem com Deus. Beijos e tchau, tchau.